É como eu chamo estes assuntos que eu trago durante esse momento aqui com os irmãos. O tema desta pérola da graça é como ser um herege. Com certeza você já ouviu várias vezes alguém lhe falar que você é um herege. Com certeza você várias vezes já disse: aquele homem é um herege. Mas com certeza você nunca foi pesquisar o que quer dizer a palavra herege. O primeiro sintoma é de quando alguém fala alguma coisa que você não aceita, a reação é: você é um herege. Mas nunca se pesquisou. Então, a palavra herege quer dizer aquele que professa doutrina contrária ao que foi estabelecida pela igreja como um dogma. Então, toda a pessoa que professa uma doutrina contrária ao que a igreja estabeleceu como dogma, esta pessoa é um herege. Ela não tem demônio, ela não é um bicho papão, ela não é o teu inimigo, apenas ela pode ir contra, ela pode questionar aquilo que você acredita como uma verdade. Então, esta pessoa é um herege. Em 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero levantou-se veemente contra os dogmas da Igreja Católica, com base na Epístola de Paulo aos Romanos. Depois de muito se questionar, depois de aquilo que ardeu em mim, ardeu em você, ele se deparou com um versículo dizendo: o justo viverá pela fé. E deu um estalo na mente dele e disse: ora, se é pela fé, não é pelas obras. Então, Martinho Lutero se levantou naquilo que deu-se início à reforma protestante dentro do catolicismo, e a reação foi imediata. Ele foi taxado como herege e chamado um fora da lei. Por quê? Porque ele não aceitou mais os dogmas implantados pela igreja romana. Ele então colocou 95 teses e que deu-se então a reforma, o início da reforma protestante, que na verdade não foi uma reforma da graça, porque continuou o dízimo, continuou o batismo, continuou a ceia, a autoridade episcopal, continuou tudo. Mudou-se alguma coisa, mas a lei ainda estava dentro das chamadas igrejas. Jesus, nos dias de sua carne, também se levantava contra a religião. Jesus também era considerado um herege. Por quê? Porque ele era contra o farisaísmo. Jesus era contra a lei. Ele veio cumprir a lei, mas ele não dava continuidade à lei. E o confronto entre ele e os fariseus e os escribas eram constantes. Lucas capítulo 11, versículo 45 ao 54, olha lá. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Jesus sempre questionou a religiosidade. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não veio dividir a sua igreja. Jesus não veio trazer uma placa. De que igreja Jesus pertencia? Qual era a igreja de Jesus?
Jesus era daquela igreja do pé roxo? Ou era daquela que fala em línguas? Ou era daquela que não fala? Ele não veio trazer isto. São coisa de homens, facções, divisões, que geram contenda, que diz, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E havia constante debates. O intérprete da lei disse a Jesus, mestre, dizendo essas coisas também nos ofende a nós outros. Olha, Jesus os ofendia com a verdade. Versículo 46, mas ele respondeu, ai de vós também, intérprete da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. Ui! E você acha que eles chamaram Jesus de quê? De bonzinho? A reação era imediata, era príncipe de Belzebu, era demônio, você blasfema, quem você pensa que é? Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores à sua força, mas vós mesmos, nem com um dedo os tocais. 47, ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. 48, assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais os túmulos. 49, por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e algum deles matarão e a outros perseguirão. 50, para que desta geração é esta em que nós vivemos, ou aquela em que Jesus está falando com os intérpretes da lei? Aquela. Porque desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. 51, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. E no versículo 52 ele diz, isso é um confronto dele com os religiosos. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmo não entraste e impediste os que estavam entrando. 53, saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. 54, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivo para o acusar. É assim que reage quem não aceita a verdade. Quando você apresenta uma verdade que vai contra os religiosos, como eles não têm base para refutar, sabe o que eles dizem? Tu é um herege. Ora, eu sou um herege e estou mostrando na Bíblia. E você mostras o quê? Tu me refutas com o quê? Quando tem alguma base bíblica, eles vão lá no livro da lei. Mas o fim da lei é Cristo. E todos os que se justificam na lei, pregou Paulo à igreja de Roma e prego eu à igreja que se reúne aqui e pelo YouTube. Todos os que se justificam na lei, da graça decaíram. Então Jesus também era considerado um herege, porque quando Jesus falava a verdade, como eles não tinham o que refutar, olha, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivo para o acusar. Como não tinha o que refutar daquilo que Jesus falava, eles tentavam tirar algo para acusar ele. Então, meu amado, sempre foi assim. O sistema religioso, para defender os seus dogmas escravizadores, sempre irá reagir te chamando de herege. E posso ser sincero? Sim, eu sou um herege, porque eu estou contra o sistema religioso. Eu estou contra o que o sistema instituiu como palavra de Deus.
o sistema diz que o dízimo é obrigatório. Eu me levanto contra, me tornei um herege contra o sistema, porque o dízimo é da lei de Moisés. Dízimo não era dinheiro, não era alimento, não era dinheiro, era alimento. Eu me levantei contra. O que eles falaram? Tu és herege. Verdade, eu sou, porque herege é aquele que se levanta contra um dogma estabelecido pela igreja, e eu estou exatamente contra esse sistema. Eis-me aqui, o herege de Cristo. Jesus foi considerado herege, porque se levantava contra. Estevão também foi um herege, porque se levantou contra. Atos capítulo 6, versículo 8 e 15, olha aí. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 9. Levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam contra Estevão. Estevão foi lá dar testemunho do poder de Deus. Eles disseram: tu tá louco, não vamos aceitar isto. Isto é uma heresia, talvez, disseram eles, porque não aceitaram. Depois diz no versículo de número 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Meu amado, quando você mostra Romanos 6,3, eles não resistem. Diz que o nosso batismo foi na cruz. Aí eles reagem o quê? Isto é heresia. O diabo está falando na tua boca. É assim ou não é? É. Mas está escrito. Está escrito em Romanos 6,3 que o batismo dos eleitos, daqueles que vivem na graça, não foi mais na água, nós fomos imersos no sangue. Nós mergulhamos no sangue. Naquele madeiro, ele estava nos mergulhando no seu sangue. Fomos lavados, regenerados no sangue, não nas águas. Como eles não podem resistir a essa sabedoria do Espírito Santo na tua vida, eles reagem falando o quê? Isso é heresia, isso é uma seita, hein? O que vocês estão vivendo é uma seita. Sim, é verdade, é uma seita de Jesus Cristo. Está escrito aqui, ó. Se é uma seita, nós aprendemos com este livro aqui, que vocês não aceitam. Meu amado, vou lhe dizer uma coisa, com toda segurança: fora da graça de Deus, o crente não aceita a Bíblia. Ele defende a sua igreja, defende a sua placa, defende os seus dogmas, mas ele não defende o Evangelho. Ele diz que aquilo que você acredita, escrito no Evangelho, é uma seita, é uma heresia. Diz que eles não podem resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. 11. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra... Temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Pronto. Se levantou contra Moisés, eles dizem: é blasfêmia, é heresia. Se levantou contra o dízimo, é heresia. Se levantou contra o batismo, é heresia. Se levantou contra a Santa Ceia, que não é ceia, é Páscoa, é heresia, é blasfêmia. Está blasfemando contra o Espírito Santo. E diz que o homem estava lá contra Moisés. Eles já acrescentaram que era contra Deus. Porque é assim que reage quem não aceita a verdade do Evangelho. E diz então no versículo de número 11... Olha, 12, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. 13, apresentaram testemunhas falsas, crentes, hein? Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, 2 pontos, este homem não cessa de falar contra o lugar santo, que era o santuário, e contra a lei.
Olha o que fizeram, porque Estevão estava defendendo o evangelho e indo contra a lei de Moisés. Olha o carnaval que fizeram. É a mesma coisa que se fazem contra você. Inventam mentira, inventa calúnia. Esse é o sistema religioso. São odiosos, desrespeitosos, hipócritas, porque têm uma hipocrisia, não amam com o coração. Eles amam e defendem as suas teses, as suas razões. E diz então no versículo 14: porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, que era o templo, e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, qual era a pregação de Estevão? Dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra, e não é mais a lei de Moisés, é a graça. E eles, herege, você blasfema, vamos matar esse cabra. Diz o versículo de número 15: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Quem estava sentado lá em cima estava vendo. Nós estamos vendo é o brilho do Espírito Santo na vida deste homem. Vocês estão querendo matar o cara, ele está falando é a verdade. Muitas pessoas que te ouvem sabem que o que você fala é verdade. Mas e aí, para eles aceitar e ter que desconstruir o orgulho, desconstruir o palco armado, fazer eles descer dessa pompa e desse orgulho que eles montaram a vida inteira, e chega alguns dos senhores como eu, semi-analfabeto, nunca fez uma coisa dessa aí que eles dão povo para fazer. Exegese, teologia, e você chega 3 meses em graça, se torna um mestre. Paulo diz, pelo tempo decorrido, é para vocês ser um mestre. Você saiu de lá, deu uma volta, comeu um cuscuz com peixe. Quando volta, já volta conhecendo tudo. Eles não aceitam. E dizem, é heresia. O diabo está falando na boca de vocês. Cuidado, vocês estão contaminados, hein? Eu vou orar para Jesus e abrir a tua mente. Abrir a minha mente. Eu fiquei com vocês aqui 15 anos subindo o monte, fazendo campanha, fazendo corrente, e vocês não abriram a minha mente. Agora que eu conheço o evangelho, vocês vão engessar a minha mente. Jesus considerado herege, Estevão considerado herege, e Paulo. Atos 24, versículo 1 ao 6. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Então, desceram, pegaram Paulo e foram diante do governador. 2. Sendo este chamado, passou Tertulo a acusá-lo, dizendo, foram acusar Paulo, excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. 3. Sempre e por toda parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. 5. Porque tendo nós verificado que este homem, Paulo, é uma bênção. É o quê? Uma peste. Cabra da peste. Por que Paulo era uma peste? Vamos ler que este homem é uma peste. Promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Uia! Diziam que Paulo era mais do que herege, dizia que Paulo era uma peste e que Paulo era o defensor da seita dos nazarenos. Versículo de número 6. O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei.
tentou profanar o templo. Era o que Paulo fazia. Paulo dizia: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O templo de Deus da cruz para cá não é mais o templo em Jerusalém, são as vidas que aqui estão. Vocês são o templo do Espírito Santo. Qual é a reação? Você é uma peste. O que você vive e defende é uma seita. Mas é assim que se reage. Meu amado, todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição pelo sistema. Foi assim com Jesus de Nazaré, foi assim com Estevão, foi assim com Paulo, será assim comigo, será assim com você. Mas eu estou aqui para lhe encorajar a dizer: você tem que defender o Evangelho, custe o que custar. Não somos crentes de Bíblia fechada, nós não defendemos pastores, nós não defendemos placa, não defendemos convenção, não defendemos instituição, nós estamos aqui em defesa do Evangelho. Quem recebe, diga: Abba, Pai. E Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo ensina como ser um herege. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Então, o culto verdadeiro é aqui, ó, é racional, é com sabedoria, é com entendimento da palavra. E eles não gostam. Culto para eles tem que ter um reteté, uns 3 pandeiros, uns 4 Exu baiano igual a mim. É, que Exu baiano vira no berimbau, meu irmão. O culto é racional. Aqui com a mente. Depois ele diz no versículo de número 2: e não vos conformeis com este século. Pode parar. Amados, nós estamos na contramão do sistema religioso. Estamos contra. O sistema diz para dar dízimo. Nós falamos, é para contribuir voluntariamente. O sistema diz para batizar nas águas. Nós não nos conformamos e falamos o que está escrito, que o nosso batismo é na cruz. O sistema manda comer pão e suco. Nós já comemos a carne e bebemos o sangue. Quando ele levantou a mão para um lado, levantou a mão para o outro, rendeu o espírito e disse: está consumado. Está ou não está? Está. Estamos na contramão. Ao contrário do sistema. O sistema diz: paga o preço. Nós falamos: o preço já foi pago. O sistema diz: faça um sacrifício. Nós falamos: o sacrifício já foi feito na cruz. Ele disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não é transformar o século, é transformai-vos. Me transformar pela renovação da vossa mente. Para quê? Para saltar no mistério, para pular o pandeiro, para ir ao monte. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Diga glória a Deus. Diga Abba, Pai. Diga Abba.